Boa noite a todos. Bem-vindos ao Clube de Engenharia. Meu nome é Ana Cecília. Eu sou chefe da divisão técnica de geotecnia do clube, que está fazendo de anfitriã hoje para a BMS, para essa palestra. Todos estão aguardando. Eu queria só lembrar vocês alguns detalhes. Primeiro, celulares silencioso, por favor. Em segundo lugar, a gente vai ter espaço para as perguntas no final da palestra. E quando forem fazer as perguntas, eu peço que usem o microfone, porque a gente está transmitindo essa palestra também pela Web TV do Clube de Engenharia, então para que todos possam participar. E fica a lembrança, em algum dia que vocês por acaso não possam participar em pessoa, as palestras do Clube de Engenharia sempre são transmitidas para o público em geral. Tá? Então vou passar a palavra à Monique, ela é secretária do Núcleo Rio da ABMS. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, quem deveria estar aqui fazendo essa apresentação seria a Ana Laura, o Saião e o Paulo Henrique, mas como eles estão engarrafados, eles pediram para eu ir abrindo aí, para não prejudicar, atrapalhar quem já chegou aqui, né? Então, essa é a palestra Milton Vargas. Na verdade, essas palestras se iniciaram em 2005, com o nome de palestra ABMS. No ano passado, essa é a nona. O ano passado, a palestra ABMS transformou-se em palestra Milton Vargas. Bom, fazer uma breve apresentação aí do Luciano. Ele é formado na UFRJ, em Engenharia Civil, formou-se em 1968, tem mestrado em Geotecnia na COP em 1975, é projetista, trabalhou aí em grandes empresas como Promon, IESA, LPS. Foi professor da PUC na graduação durante 3 anos, na área de engenharia civil, trabalha principalmente com barragens e portos. Ele também foi conselheiro da BMS, do CREA, e a palestra que ele ministrará hoje será Geotecnia para Obras Portuárias. É isso, Luciano? Então tá bom, obrigada, fica à vontade. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo os patrocinadores dessa palestra, porque é um prêmio que a BMS dá e que consiste em apresentar a mesma palestra pelo Brasil afora. Estou terminando o ciclo aqui, essa é a 11ª apresentação, e os patrocinadores é que ajudaram com as passagens, com os transportes, e foram a Torcisão, a Engecorpes. E localmente aqui hoje nós temos aqui patrocinando a nível local a IGeoTest, a empresa que faz sondagens e investigações geotécnicas. Inicialmente eu queria explicar que palestra é essa. Essa palestra Milton Vargas da ABMS, ela tem o nome de Milton Vargas porque a palestra foi instituída com a finalidade de chamar para a geotecnia jovens engenheiros e mestrandos. Queria lembrar que dentro da acepção da ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, que faz parte da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, jovem engenheiro é quem tem até 35 anos de idade. Então, essa palestra é voltada para pessoas dessa qualificação etária que ainda não se decidiram pela geotecnia ou estão querendo entrar para a geotecnia. Então a ideia é jogar redes, semear e buscar essas pessoas, trazer para esse campo maravilhoso que é a geotecnia. Isto é uma finalidade estatutária da BMS, por isso esse prêmio da BMS homenageia um professor fundador da BMS que fazia isso muito bem, que é o professor Milton Vargas. Eu vou colocar rapidamente aí um breve resumo dele. Nasceu em Niterói em 1914 e a família mudou-se para São Paulo. Ele se graduou lá em engenheiro eletricista em 1938. Depois ele conheceu a beleza da engenharia civil e formou-se em 1941. E aí os entusiasmos e o desafio da geotecnia fizeram ele, em 1942, fazer o mestrado lá em Harvard. Nessa época ele já era do IPT e ele ficou no IPT por 47 anos da vida dele. Ele foi um dos primeiros a lecionar mecânica dos solos no Brasil, início dos anos 40. Quando ele voltou de Harvard, ele já começou a lecionar. Evidentemente, quando a BMS foi fundada em 1950, ele foi um dos fundadores
e foi o primeiro presidente. Quando ele terminou o mandato dele, que a BMS faz parte da Sociedade Internacional, e então a Sociedade Internacional é dividida geograficamente em vice-presidências, ele foi o primeiro vice-presidente da América do Sul. Além de professor privilegiado, ele era filósofo e escritor também de mão cheia. Tanto que o livro dele de Introdução à Mecânica dos Solos ganhou em 1978 os prêmios Jabuti e Roberto Simonsen. Eu vou tentar fazer o que ele soube fazer muito bem a nível nacional e que nós aqui no Rio de Janeiro também temos a felicidade de ter alguns professores que fazem isso também muito bem, como no meu caso eu fui pescado pelo nosso querido professor Fernando Barata, aqui do Rio de Janeiro, que está vivo até hoje, participando e debatendo aqui conosco, muitas vezes no Clube de Engenharia. Então, eu vou apresentar a palestra dentro desse tema que é a minha experiência nos últimos 6 ou 7 anos no Porto do Açu. Basicamente, eu vou falar, então, sobre a geotecnia ligada para grandes obras. Como nós somos engenheiros, a nossa BMS faz tudo metodologicamente correto, então tem um regulamento para essa palestra. Então, o enfoque é um tema de abrangência nacional, o Superporto do Açu está se encaixando, tem que ter caráter prático para a plateia de jovens engenheiros, não necessariamente especialistas em geotecnia. Preferencialmente exemplos de aplicações geotécnicas nas grandes obras, e a palestra com duração de 60 a 90 minutos, prevendo 15 a 30 minutos adicionais para perguntas e respostas. Eu peço então que vocês já comecem a anotar aí as perguntas para o final da palestra, e eu queria dizer que quem resistir até o final da palestra, nós vamos sortear 6 livros, 2 exemplares de cada um desses livros que estão aí. Um livro lá chamado Guia de Buenas Práticas, de lá, e o daqui do meio, que são as normas espanholas. Esses 2 exemplares foram cortesia da Geoteste, está aqui o gerente Xavier representando aqui na palestra. Obrigado, Xavier. E esses 2 exemplares aqui de ensaios de campo, fui eu mesmo que tomei a liberdade de trazer para garantir que vocês ficam aí até o final. Tipicamente, não só para portos, mas para um projeto civil em geral, seja um projeto novo, seja uma ampliação, seja uma remediação, nós estamos hoje num certo impasse, que é o fato de que os bons terrenos e os bons traçados, eu me refiro a bons traçados quando a gente fala da geotecnia, dos traçados lineares como rodovias, ferrovias, canais, minerodutos, dutos em geral, linhas de transmissão. Então, os bons traçados estão cada vez mais escassos e também, por outro lado, as exigências ambientais estão cada vez mais rígidas. Como consequência, nós temos que ocupar terrenos cada vez mais difíceis e os traçados são os possíveis, não são mais os que a engenharia privilegiaria. Então as construções tendem a ser mais caras e mais demoradas e, como consequência, há uma demanda muito forte por inovações na construção, buscando reduções de custo e de prazo através de novas técnicas, novos equipamentos, novos materiais. E aí vem a beleza da geotecnia, nós temos desafios para a gente estabelecer e vencer. Eu vou inverter um pouco a ordem da palestra, porque apresentando as referências bibliográficas já faço um fio condutor de como vai ser toda a palestra. Primeiro de tudo, é esse livro aqui, o Ensaios de Campo, e como eu vou falar de geotecnia para portos, a geotecnia principalmente começa com as investigações de campo, depois tem as de laboratório. Esse livro é muito bom, eu recomendo, e é nele que eu sempre me baseio na hora de estabelecer o trabalho diante de uma viabilidade nova, um projeto novo. Quando a situação de investigação de campo fica um pouco mais difícil, tem um livro do mesmo autor, do Fernando Schneider, que é mais aprofundado, mas que é em inglês, que é esse livro de 2009, o In Situ Testing. Também é um livro de referência, mas o livro de cabeceira é o primeiro, é o Ensaio de Campo. Depois, o outro livro, agora já, livro de cabeceira para a questão de portos, é o livro do professor Alfredini, de São Paulo,
que já está na segunda edição, é Obras e Gestão de Portos e Costas. Esse livro tem tudo sobre o tema, ele mostra o conceitual, como é que eu escolho um porto, a viabilidade, depois o projeto básico, depois o executivo, depois o acompanhamento da construção e até depois como é que fica a memória disso. Eu devo esclarecer que esse livro é baseado na experiência do professor Alfredinho nos últimos 50 anos, em que ele projetou várias obras e acompanhou a construção delas. Com isso, o livro é um retrato da experiência brasileira em construção de portos. Por exemplo, o quebra-mar lá do Açu, que nós acabamos caminhando por uma inclinação dos taludes de 1 para 1,25, frequentemente nós somos auditados por empresas estrangeiras porque há um financiamento. Não, obrigado. Há um financiamento estrangeiro e há também seguros estrangeiros, e essas empresas às vezes questionam um pouco essa questão desse talude, por exemplo, 1 para 1,25. Foi muito fácil, eu abri o livro do professor Alfredini, mostrei de cara 5 exemplos de projetos executados, construídos e com bom desempenho. E aí, realmente, fica mais fácil de ser aprovado e de ser aceito esse trabalho. A nossa ABMS pertence à Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, que em inglês tem essa sigla aí, ISSMGE. A nossa sociedade sabe, assim como a sociedade nossa, a ABMS, e como nós todos geotécnicos em geral sabemos, que uma dificuldade muito grande na hora de fazer as investigações de campo é você mostrar ao cliente que ele precisa de ter um tempo nas investigações e no acompanhamento e na análise e ter um dinheiro para gastar nisso. Lembra que a questão é prazo e custo. Quando eles chamam o geotécnico vem logo com um custo e com um prazo adicional. Muito bem, mas isso acontece no mundo inteiro com todos os geotécnicos. Então a nossa sociedade internacional tem uma publicação que é a política dela para investigações do terreno, que é de 2005, e que lá ela declara, vocês vão ver aí na frente, é uma página, declara que não se deve cercear o trabalho do engenheiro geotécnico sob pena de pôr em risco a integridade do empreendimento. Isso ajuda muito a gente conversar com um cliente ou com alguém que está preocupado com prazo e custo, porque ele começa a entender que isso é uma necessidade que internacionalmente chega a ser exigida. Já com mais detalhe, a nossa Sociedade Internacional emitiu também em 2005 as recomendações para as investigações offshore e nearshore. O nosso caso aqui, tipicamente, a gente aqui em nearshore, né, em português a gente chama águas rasas, nós então seguimos essas orientações muito bem. Por exemplo, eu vou mostrar aí, já é uma coisa de 20 páginas, eles aí falam, por exemplo, na hora de um projeto executivo, quando você vai fazer uma ponte ou um quebra-mar, as investigações não devem ter espaçamento maior que 100 metros. Isso para nós foi muito importante no Açu, porque elas estavam a nível de final de viabilidade a cada 230 metros. E foi graças a esse tipo de argumentação aqui que nós fizemos essas investigações e foram de extrema valia, vocês vão perceber lá na frente quando eu falar sobre isso. Eu devo esclarecer que essas duas publicações da Sociedade Internacional são de domínio público, estão disponíveis na internet e então estão também aqui no pendrive que eu estou deixando no Clube de Engenharia para vocês copiarem à vontade aí. Essa palestra também está nesse pendrive, vocês podem copiar como queira. Aqueles 2 livros espanhóis lá, que também você pode baixar da internet de graça, eu também baixei, também estão nesse pendrive, então você tem esses 5 arquivos aí para copiar, se quiser, está à vontade aí já com o clube. Como nos portos hoje em dia a gente tem também a necessidade de dragagem e tem uma associação internacional que atende pela sigla de PIANC e que faz acompanhamento e reuniões a respeito de obras portuárias e também de dragagem, essa tem uma recomendação sobre investigações para dragagem. Essa é de 2000, essa não está disponível porque ela é paga, mas ela é muito importante porque, como vocês vão ver na frente, a dragagem tem suas especificidades e que
significam, à medida que você faz esses ensaios e essas investigações, você pode conseguir economia de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de reais facilmente. Bom, agora, da mesma forma que temos aqui o Alfredini em português para a nossa Bíblia do dia a dia de portos, existe a mesma publicação, vamos dizer, a nível norte-americano, feita pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis, a SCE, que é essa que está aí na terceira edição de 1912. Essa publicação também é detalhada como a do Bianchi. Ela é baixável da internet rapidamente, porém também é paga, mas eu recomendo também ter essa publicação porque ela apresenta detalhadamente todos os aspectos que você deve seguir e ela é fartamente ilustrada, eu diria até bem mais ilustrada do que o Alfredini, com fotos e com croquis. Eu vou até apresentar alguns aí para dar exemplos. Depois eu queria dizer que a joia da coroa, para mim, como publicação que é para a gente ter em cima da mesa todo dia, essa publicação inglesa, que já está na sua segunda edição de 2007, o Rock Manual, o Manual de Rocha. Essa publicação, desde a sua primeira edição, já há alguns anos, ela vem sendo aceita a nível internacional, e tanto que quando ela foi atualizada, o governo da França e o governo da Holanda se juntaram ao governo inglês e patrocinaram essa segunda edição. Ela é paga em libra, já é mais cara, mas eu recomendo como um excelente livro. Aqui em cima da mesa tem tudo, vocês vão ver aí, eu mostro exemplo, desde a escolha da pedreira até você dimensionar as pedras e até você acompanhar o lançamento das pedras. E por último, essas duas obras aí espanholas. O que está acontecendo? Os empreiteiros espanhóis estão crescendo muito no mundo e estão se dedicando a conquistar novos mercados. E eles têm uma experiência muito grande em construção de portos e às vezes em condições adversas. Com isso, o governo espanhol patrocinou essa edição aí desse livro, Guia de Buenas Práticas, em que ele estabelece que tipo de construção você deve fazer visando um porto e em que condições de mar que você vai estar. Essa aí é uma publicação que está muito voltada para a obra, para cronograma, para sequência construtiva, metodologia e equipamentos, mas que evidentemente impacta diretamente no projeto. Então, a gente tem que fazer o nosso projeto, ou ir lá fiscalizar, acompanhar a construção, com esse livro debaixo do braço. Ele é imperdível. Por último, o outro livro aí é que, em função dessa prática espanhola, eles normalizaram todo o projeto dos portos, do ponto de vista geotécnico. Essa ROM, requisitos de obras marítimas, 0 é básico, 5 é a quinta, é de geotecnia, e 05 é que ela foi revista em 2005, mas tem na internet a tradução para o inglês, que é de 2008, mas é a de 2005, é a ROM 05. Ela tem tudo, todos os casos de carga, para qualquer condição de projeto, ela apresenta como calcular, que ferramenta usar e quais os coeficientes de segurança mínimos você deve atingir. É imperdível. Quem for sorteado os 2 exemplares aí hoje vai ter uma boa referência para usar para o resto da vida. Aqui é só para vocês terem uma ideia, aquele documento de política da nossa sociedade internacional, que é só essa uma página, mas que ele coloca bem ali, logo naquele item, a extensão desejável da investigação. E ali ele coloca bem claro que não se deve cercear o engenheiro geotécnico, sob pena de pôr em risco, conforme eu expliquei, o empreendimento. E depois ele dá as fases que deve seguir, desde começar com um estudo em escritório, terminando depois com as-built como memória da obra. E aqui um exemplo daquela outra publicação da nossa Sociedade Internacional, e que aí foi onde eu me vali, ela mostra lá naquela primeira linha
que ele está dizendo que quando você vai fazer um projeto para um traçado linear, por exemplo, um quebra-mar de rocha, você no mínimo deve ter uma sondagem a cada 100 metros. Isso ajuda a gente a comprovar para o cliente que ele tem que fazer isso aí sob pena de ficar com alguma parte da investigação deficiente. Eu vou dividir a minha palestra aqui em 4 partes. A primeira parte eu trato rapidamente de águas abrigadas, seja as estruturas que compõem um porto em águas abrigadas, e a segunda parte, as investigações geotécnicas para águas abrigadas. Depois eu vou para águas rasas, o chamado nearshore em inglês, que eu falo dos componentes e depois da geotecnia para isso. É evidente que do meio da palestra em diante eu já vou começar a intercalar com vários exemplos da obra do Açu. A primeira necessidade de um porto é um pier, onde as embarcações vão atracar. Esse pier nada mais é um muro, que então ele, como vai ter tendência de fletir, eu preciso de segurá-lo lá em cima para resistir a esforços dos empuxos e assim ele ficar mais econômico. Então, como aí ele fica delgado, a gente assemelha a uma cortina e chama uma cortina atirantada, porque o tirante é o que vai trabalhar a tração. Entretanto, como é um muro, ele ainda assim exerce pressão razoável na fundação. Eventualmente, quando essa fundação é fraca, é um terreno que não é muito bom, é melhor aliviar essa fundação e faz o pier não como uma cortina, mas como uma laje. Eu vou mostrar um croquis disso aí, e esse tipo de solução é conhecido como pier dinamarqueses, que ele foi iniciado pelos dinamarqueses há mais de 100 anos atrás. Tendo em vista a necessidade dos reparos navais, há uma estrutura que se chama dique seco, ou seja, é um dique que tem portas que você abre, o navio entra navegando, fecha